Se tem algo que Jesus traz para a nossa vida é alegria. Fala comigo, alegria, gente. Tem alguns textos da palavra de Deus que me chamam muita atenção. E, especificamente quando Jesus ele fala. Por exemplo, domingo passado a gente falou sobre paz. Interessante Jesus, quando ele está aí nos últimos estudos, ou vamos dizer, me permita usar essa linguagem, né? Os últimos estudos de Jesus, as últimas conversas de Jesus, ele diz assim, eu deixo para vocês a minha paz. Se Jesus chama a atenção que, por um aspecto, eu deixo para vocês a minha paz, é porque paz tem importância. Paz faz parte da cultura do reino de Deus. Tem outro texto que me chama a atenção, e você vai encontrar aí João, ali nos capítulos 14, 15, 16, 17, especificamente no 17, Jesus ora. E quando Jesus ora, ele diz assim, eu deixo para vocês a minha alegria. Ele usa o termo, eu deixo com vocês o meu gozo. E ele começa a orar, ele pede ao Pai para que o gozo, a alegria dele, seja a minha alegria. Então, paz tem a sua importância, e é um marco do reino de Deus, e a alegria tem a sua importância, é um marco do reino de Deus. Ser alegre, ter alegria, viver alegria é um marco do reino de Deus. Hoje eu venho falar para você que a boa notícia, o reino de Deus é um reino de alegria. O reino de Deus, o Rei Jesus Cristo, ele lidera, ele governa, ele reina o reino dele com alegria. E por que o reino de Deus é alegria? Porque salvação traz alegria. Fala comigo, gente, salvação traz alegria. Salvação de quê, pastor? Que alegria é essa que a salvação traz? Por que Jesus Cristo veio? Gente, por que Jesus Cristo veio? Qual é o propósito da vinda de Jesus? Que é o fundamento da vinda de Jesus. O fundamento da vinda de Jesus é para que eu e você, a gente fosse salvo dos nossos pecados. A gente fosse salvo da condenação. Esse é o propósito de Jesus. Essa é a base do evangelho de Jesus. Me permita, tá certo? E eu já falei isso. Mas é bom a gente repetir para você sempre não cair no esquecimento. Igreja não é um lugar somente, fala comigo, gente, somente. Igreja não é um lugar somente para as pessoas se sentirem bem. Igreja é um lugar onde as pessoas precisam experimentar arrependimento. Experimentarem salvação, libertação, onde as pessoas precisam experimentar o que é viver uma vida que agrada a Deus, o que é viver uma vida onde o pecado não tem mais poder. Eu não quero generalizar, mas eu quero falar como pastor da CC Videira, fundamento da nossa igreja. Nós não vamos vender o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus não é simplesmente venha, ei, quer sentir bem, venha, ei, tá triste, venha, ei, quer se alegrar, venha. E depois quando a pessoa fica bem, e depois quando a pessoa fica alegre, depois que a pessoa esquece de Jesus. Não, gente, o evangelho de Jesus é eu e você, a gente conhecer Jesus, e por causa de Jesus, Ele quebrar da minha vida e da sua vida o poder que existe no pecado. E o que é que a Bíblia fala sobre pecado? O que é que a Bíblia diz? Um reino de alegria. Por que Jesus é a boa notícia? Porque a alegria da salvação.
Jesus traz algo chamado a alegria da salvação. E por que esse termo, alegria da salvação? Porque que Jesus, ele diz que quando um pecador se arrepende, tem uma festa no céu. Por que Jesus, ele dê a Paulo instruindo ali Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, diz assim, Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Por quê? Porque o pecado arranca a nossa verdadeira identidade. O pecado arranca a nossa verdadeira identidade. A gente não é sobre falar contra o cigarro, contra a bebida, contra o vício, contra... Não é isso. Um cigarro não faz a pessoa ir para o céu, ou deixar de fumar leva a pessoa para o céu, e fumar leva a pessoa para o inferno. Não é. É sobre tirar, arrancar de você a sua verdadeira identidade. Tudo aquilo que arranca a sua verdadeira identidade se chama pecado. Tudo aquilo que arranca a sua verdadeira identidade se chama pecado. E Jesus Cristo veio para colocar em você o mesmo desejo. Ei, Deus quer colocar em você o mesmo desejo dele. Deus quer colocar na minha vida e na sua vida. Você viver uma vida onde fazer a vontade de Deus é normal. É normal. Por isso que quando a gente peca, a gente fica triste. A gente fica triste, você pode não ter essa linha de raciocínio, você não ter esse entendimento. Mas por que quando a gente peca, a gente fica triste? Porque pecado sempre vai arrancar de nós quem realmente nós somos. O pecado não é somente fazer, e cuidado, não é que eu estou dizendo a palavra somente. Pecado não é somente eu fazer algo que desagrada a Deus. Pior do pecado é que ele faz com que eu e você, a gente não viva a nossa verdadeira identidade. Por isso que quando a gente peca diante de Deus ou faz algo que desagrada a Deus, a gente cai em si, sabe, e diz assim, como é que eu fui dizer um negócio desse? Como é que eu fui capaz de entrar num negócio desse? Poxa vida, eu ainda fiz um negócio desse aqui. Como é que eu ainda fui para esse negócio aqui? Quando você cai em si, você diz assim, rapaz, eu não sou isso não. Por quê? Porque o pecado cega. O pecado cega. E a Bíblia, quando ele fala da salvação, ele fala de alguém. No livro de Romanos, no capítulo 6, Romanos capítulo 6 fala de Jesus naquela cruz. Ele pagou pelos meus pecados, ele pagou pelos seus pecados. E o que significa isso? Quando eu acredito em Jesus, quando eu coloco a minha confiança em Jesus, quando Jesus passa a ser o meu Senhor, meu Salvador, quando Jesus passa a ser meu Senhor, meu Salvador, quando Jesus Cristo passa a ser o dono da minha vida, o que é que a Bíblia diz? Que o poder do pecado, assim como Jesus Cristo foi crucificado, em Jesus, eu e você, nós fomos crucificados. No livro de Romanos diz lá, e a parte de nós que peca, a parte de nós que gosta de pecar, foi crucificada com Jesus, e a partir de Jesus Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, e sempre que eu e você, a gente faz a vontade de Deus, algo acontece, algo passa a ser natural, alegria, gente, alegria, alegria, alegria. Uma pessoa salva é uma pessoa alegre. Por que é uma pessoa alegre? Porque fazer a vontade de Deus traz alegria, fazer a vontade de Deus traz paz, fazer a vontade de Deus, a gente se sente bem. E o que é isso? Por quê? Porque salvação é resgatar quem nós somos em Cristo Jesus. E você vai dizer assim, você está pensando assim, não é mesmo, pastor? É verdade. Eu não tinha pensado nisso, não. Nunca tinha parei para pensar. Gente, aquela tristeza no nosso coração,
É porque tem coisas que você diz assim, meu patrão vai saber. Não, você não fica triste porque ele vai saber ou não vai saber. Você fica triste, não é porque sua mulher vai saber ou seu esposo vai saber. Você não fica triste porque se alguém souber, vai ser ruim para você, vai manchar a sua reputação. Não, você fica triste por quê? Porque você não está fazendo a vontade de Deus. Você não foi feito para esse vício, você não foi feito para imoralidade, você não foi feito para adultério, você não foi feito para avareza, você não foi feito para luxúria, você não foi criado para isso. Isso arranca a nossa verdadeira identidade. Um reino de alegria é que Jesus Cristo veio, e quando Jesus entra na minha vida, quando Jesus passa a ser o meu Senhor, quando eu e você reconhecemos a nossa natureza, quando eu e você nós nos arrependemos, Jesus entra na minha vida, Ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz um bocado de coisa na minha vida e na sua vida, mas Ele vai estabelecer o amor, Ele vai estabelecer a paz, Ele vai estabelecer a alegria, Ele vai estabelecer o domínio próprio, e ter liberdade não é eu fazer o que eu quero, a verdadeira liberdade é eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça. A verdadeira salvação que traz a alegria é a verdadeira salvação que você olha, não precisa Instagram, não precisa Facebook, não tem, ninguém olhou, mas quando você se alegra e diz assim, tão bom eu fazer a vontade de Deus, foi tão bom eu dizer não à tentação, foi tão bom eu dizer não ao pecado, está sendo tão bom eu fazer a vontade de Deus. Não é porque você deixou de fazer isso. O Evangelho de Jesus não é mudança de hábitos. O Evangelho de Jesus é arrependimento de pecado. O Evangelho de Jesus não é trocar de roupa. O Evangelho de Jesus não é deixar aquela ou aquele lugar. Não, o Evangelho de Jesus é compreender que eu e você fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. O Evangelho de Jesus é viver no poder do Espírito Santo, na dependência de Jesus. E quando a gente vive na dependência de Jesus, tem alegria na minha vida e na sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. É ou não é, pessoal? É melhor, gente, é muito melhor a alegria de vencer uma tentação do que a alegria de satisfazer um pecado. Vou repetir novamente. É muito melhor você viver a alegria de vencer uma tentação do que a alegria de ser vencido por um pecado, pelo gosto do pecado. Porque o pecado é prazer a curto prazo, com consequências a longo prazo. Fazer a vontade de Deus, às vezes, é um sacrifício a curto prazo, mas a alegria vai durar para sempre. Você pode dar glória a Deus. Então celebre a sua salvação, celebre a sua libertação, celebre o que você conheceu Jesus, celebre o que é melhor, gente. É melhor falar a verdade, é melhor viver na verdade, é melhor viver na integridade, é melhor fazer a vontade de Deus, é melhor quando ninguém vê, é muito melhor, dá muito mais alegria. A gente fica feliz, sabe por quê? Porque isso se chama salvação. Isso se chama salvação. Você não tem mais pecado, o pecado não domina mais sobre a sua vida. E caímos, às vezes tropeçamos, a gente está em processo, mas a gente fica feliz em fazer a vontade de Deus. A gente fica feliz em agradar a Deus. Isso é a verdadeira salvação. E eu quero declarar alegria no teu coração. Eu quero declarar salvação no teu coração. Eu quero declarar liberdade no teu coração. Eu quero declarar que você vai entender fazer a vontade de Deus. Eu quero declarar sobre você a paz de Deus, mas eu quero declarar a alegria de fazer a vontade de Deus, de você realmente poder celebrar muito mais. Você, pelo poder do Espírito Santo, agradando a Deus, dê glória a Deus por isso. Glória a Deus. Boa notícia é que nós somos salvos, e porque somos salvos, somos alegres, mas também a boa notícia é porque Jesus é a nossa esperança, gente. Jesus é a nossa esperança. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3.
1 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se salvação traz alegria, esperança traz alegria. Pode ser que você não concorde, mas não tem problema nenhum a gente discordar dessa definição. Mas eu gosto de entender que fé, ela é necessária para o dia de hoje. Fala comigo, fé para hoje. Tem implicações que amanhã? Tem. Fé tem implicações com a eternidade? Tem. Fé tem implicações com o nosso passado? Sim. Eu preciso acreditar que Jesus Cristo perdoa os meus pecados passados. Eu preciso acreditar que Jesus perdoa os meus pecados hoje. E eu preciso acreditar que Jesus perdoa os meus pecados de amanhã. Fé tem implicações no passado, no hoje. Mas eu acredito que se eu andar com fé, eu estou andando no hoje. Por favor, se você entender diferente, não tem problema nenhum. Mas você vai eu vou conseguir lhe convencer. Esperança tem a ver com o amanhã. Com o amanhã. Eu espero, esperança tem a ver com o hoje? Tem, pessoal. Tem. Esperança tem a ver com o passado? Esperança, para mim, tem muito mais a ver com o quê? Com o amanhã. Esperança vai fazer diferença para mim e para você, quando a gente olhar para o nosso futuro e dizer assim: rapaz, eu tenho segurança. Ei, esperança traz paz. Quando você tem esperança, você diz assim: rapaz, eu tenho esperança estou assinando aqui um contrato, eu estou terminando uma faculdade, eu estou fazendo um curso, e eu tenho certeza que isso aqui vai contribuir com o meu futuro. Eu espero que contribua, eu espero que aquilo que eu estou fazendo contribua para o meu futuro. Tem alegria, isso traz alegria. Deixa eu falar uma coisa, sabe qual é a maior alegria que eu e você, a gente precisa construir? O fundamento que nós precisamos construir, e isso traz alegria, é a nossa esperança está em Jesus Cristo. Você precisa construir isso. Você precisa construir salvação, desenvolver salvação, ter alegria na salvação, pontuar. Ei, o que está acontecendo comigo? Ei, você está feliz, você acorda alegre, as suas decisões trazem alegria do seu coração, é porque você está desenvolvido, vivendo a verdadeira salvação, porque viver a verdadeira salvação é viver livre do pecado, viver a verdadeira salvação, é você viver livre da condenação, isso traz alegria. Se você está vivendo realmente a salvação, seguidor de Jesus, isso traz alegria, fazer a vontade de Deus, mas também que a sua alegria seja fundamentada na esperança em Jesus Cristo. Esperança em Jesus. Nós deveríamos pregar mais, deveríamos falar mais, a gente deveria ensinar mais como desenvolver esperança. Porque isso é o fundamento do Evangelho de Jesus Cristo. Quando você vai ver o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele está falando para uma igreja ali em Tessalônica especificamente, e ele diz o seguinte, ele chega para essa igreja e ele coloca essa igreja como um exemplo não apenas daquela cidade. Paulo coloca aquela igreja como exemplo para uma região, para um continente. E por que essa igreja é um exemplo? Por que essa igreja de Tessalônica é um referencial para outras igrejas? Porque Paulo diz assim: porque vocês têm um amor abrangente, um amor de Deus abrangente, porque vocês têm uma fé prática e porque vocês têm uma esperança em Jesus Cristo. Uma esperança em Jesus. Gente, a base da nossa vida é conhecer Jesus. A base da nossa vida é aprender sobre Jesus. A base da nossa vida é obedecer Jesus.
A base da nossa vida é conhecer Jesus. O Jesus das Escrituras, o Filho de Deus. Nós precisamos, gente, nós precisamos conhecer Jesus. E quando a gente conhece Jesus, colocar toda a nossa esperança em Jesus Cristo. E colocar toda a nossa esperança em Jesus. E salvação traz alegria. Esperança em Jesus traz alegria. Deixa eu falar só um aspecto de colocar nossa esperança em Jesus. Eu não sei você, mas eu tenho muitas boas e grandes expectativas para 2025. 5 pessoas. Eu não sei você, mas eu tenho boas, grandes esperanças para 2025. Quem espera tristeza, quem espera decepção, quem espera prejuízo em 2025, levanta a sua mão e diga misericórdia. Não, pelo amor de Deus. É porque eu não estava prestando atenção. Diz aí misericórdia, né? Eu vou repetir novamente. Quem tem boas esperanças, quem espera alegria, prosperidade, quem espera coisa boa, você está com expectativa elevada para 2025, dá glória a Deus. Agora deixa eu complicar para você. Eu não quero criar problema. Mas toda essa expectativa, toda essa boa notícia, coisa boa que vai acontecer para mim, a minha esperança está no governo. O governo tem a sua contribuição, precisa contribuir. Eu estou falando do governo estadual, municipal, federal. Eu espero que os governos cumpram a sua parte. Eu espero que eles possam intervir, fazer a sua parte. E eu tenho uma esperança que eles vão fazer. Mas a minha esperança total não está no governo, não. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Toda essa alegria, eu acredito, eu espero, está lá em cima, a minha expectativa está na sociedade. A sociedade precisa cumprir o seu papel. Cada um precisa cumprir o seu papel. Nós, como parte da sociedade, precisamos cumprir o nosso papel na sociedade. Eu não vou entrar no mérito da questão, não. A gente não pode se eximir ou se ausentar ou deixar que o outro faça. Não, eu preciso cumprir a minha parte. Mas a minha esperança, as minhas boas expectativas não estão no papel da sociedade. Pelo contrário, quando eu olho para a sociedade, me dá medo. Quando eu olho para os valores da sociedade, me causa preocupação. Quando eu olho como é que as famílias estão indo, quando eu olho a educação dos filhos, quando eu olho os valores de jovens, quando eu olho as conversas que a gente escuta, ei, gente, a sociedade, ao invés de me dar esperança, me dá o quê? Medo. Me dá medo. Agora eu te digo uma coisa. A gente precisa fortalecer a nossa esperança em Jesus. Porque Ele sendo Deus, Jesus é Deus, gente. A forma como Jesus Cristo veio não foi humana. Não, foi Deus puro. Não houve intervenção humana. Jesus Cristo foi colocado em Maria, pelo Espírito Santo de Deus. Ela era virgem. E Jesus foi colocado nela, sem nenhuma intervenção humana. Foi o Espírito Santo de Deus, ou seja, Ele é santo, nele não existe pecado. Jesus Cristo é perfeito, porque Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, e Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus para entrar nessa terra, mas Ele não foi criado em Maria, Ele já existia e sempre existiu.
E é nesse Jesus que eu e você a gente precisa colocar a nossa esperança. Porque ele sendo Deus, diga assim, Jesus é Deus. Ele diz assim, Jesus é Deus. Colossenses afirma, ele é a expressão exata de Deus. O livro de Hebreus fala, Deus falou de várias maneiras, mas hoje ele nos falou pelo Filho, que é a expressão exata do seu ser. Filipenses capítulo 2, Jesus sendo Deus, fala lá, Jesus é Deus, ele é. Conversando com os fariseus, quase deram nele. Por quê? Porque a conversa era sobre Abraão ali, João capítulo 6, e discutindo, e eles falam, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse assim, antes dele existir eu já era. Pessoal, isso é louco. Eu sei quem é o pai dele, eu sei quem é a família dele, esse cara é louco. E Jesus disse, eu sou. Mesma expressão que Jesus chama, eu sou. Vocês estão lembrados como é que Deus se apresenta para Moisés? Quem é o Senhor? Diga que o eu sou falou contigo. Jesus ali diz assim, o eu sou está aqui. Essa é a esperança que a gente tem que colocar na nossa vida. O que me chama a atenção é um texto do livro de Isaías. Eu não vou ler o texto, mas Isaías, ele profetizando a respeito de Deus. Deus usa o profeta Isaías e começa a falar quem ele era, quem Deus era. E aí ele diz assim, quem vocês me comparam? Deus falando, através do profeta. Vocês me comparam com quem? Assim, aí Deus começa a falar. Assim, eu vou dizer quem eu sou. Se vocês me comparam com as nações, assim, as nações, juntando todas as nações, comparado a mim, é como um pingo no oceano. E Deus começa a falar através do profeta, você sabe quem eu sou? Eu controlo o universo na palma da minha mão. Você sabe quem eu sou? Assim, ei, olha para o céu, olha norte, sul, leste, oeste, dá uma olhadinha. O firmamento, ele diz assim, o firmamento, os céus, é a cortina da minha sala. Você sabe quem eu sou? Assim, eu sou aquele que, agora é nisso aqui que eu quero chamar a atenção. Ele diz assim, eu sou aquele que cria e depois eu digo, exista. Eu entendi nada. Você vai compreender, Deus já está em 2025, e aí Ele vai pegar eu e você, e vamos dizer assim, vamos andar comigo, porque eu já criei 2025. Que para Deus, gente, não existe ano. E aí você fica louco. Não, eu estou dia 22 na igreja, domingo, e 11h30, 12h30. Eu e você, a gente precisa de tempo. Para Deus, Ele não precisa de tempo. Por isso que a nossa esperança precisa estar em alguém que já criou todas as coisas. Vai pegar a minha mão e a sua mão e vai dizer, nós vamos andar juntos. Por quê? Porque eu já estou no futuro. Eu já estou lá. Você não enxerga, a gente não entende. Isso é loucura para a minha vida e para a sua vida. É loucura. Mas a minha esperança está em Jesus. Quando eu coloco a minha esperança em Jesus, eu tenho a certeza que eu já sou protegido. Eu tenho a certeza que eu já sou abençoado. Eu tenho a certeza que eu já sou guiado. Eu tenho a certeza que eu já sou salvo. Eu tenho a certeza que Deus é por mim. Eu tenho a certeza, já está certo. Por quê? Porque Jesus já
determinou isso para a minha vida e para a sua vida. Isso me traz paz, isso me traz alegria, gente. Salmo 25, verso 12. Aquele que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve seguir, e na prosperidade repousará a sua alma. Texto maravilhoso. Saber que se eu levar a Deus a sério, Deus me instruirá. Ei, sabe por que a minha esperança e a sua esperança em Jesus traz alegria? Porque diz lá, se eu me desviar para a esquerda, e se eu me desviar para a direita, eu vou ouvir uma voz dizendo, ande por esse caminho. Por isso que coloca a tua esperança em Jesus. Cresça no conhecimento de Jesus, obedeça a Jesus, porque obedecer a Jesus é garantia de um futuro maravilhoso. Um futuro ausente de problemas? De jeito nenhum. Um futuro ausente de crises? De jeito nenhum. Um futuro ausente de lutas? De jeito nenhum. Mas mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A Bíblia diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A Bíblia fala, a Bíblia diz, Salmo 127, se não for o Senhor, o que é que adianta trazer ou investir, ou eu posso até fazer, mas é o Senhor que me guarda. Se não for o Senhor, o que é que adianta comer, trabalhar, fazer tudo para ganhar? Deus dá enquanto a gente dorme. Deus não diz, não é um estabelecimento, né, de não fazer nada. Não é chamar eu e você, nos chamar para o ócio. Não é isso. O convite não é isso. É o convite para descansar. Tem coisa que Deus vai colocar a mão, e mesmo você não fazendo, Deus vai colocar a mão, mesmo você não percebendo, Deus vai colocar a mão, sabe por quê? Porque você é filha, porque você é filho, porque você tem o Espírito Santo, porque você fez do Senhor a sua esperança. Salmo 91. Salmo 91. Aquele que habita e descansa à sombra do Onipotente. Ei, gente, vem cá, relaxa. Eu vou fazer a minha parte? Deve. Eu vou fazer acreditar na minha mão? Deve, mas saiba, o Senhor vai ser contigo. Deus vai ser contigo. Existe alegria na salvação, mas existe alegria na esperança. Da glória a Deus por isso, amém, gente? Glória a Deus. E existe alegria, gente, na eternidade. A gente precisa desenvolver a nossa salvação, porque salvação traz benefícios maravilhosos, mas fazer a vontade de Deus traz alegria. A gente, esperança traz muitas coisas maravilhosas, mas a esperança traz alegria. Deixa eu falar uma coisa, eternidade traz alegria. Estava falando com uma pessoa essa semana, estava numa situação, uma luta na vida dela, eu disse assim, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, vai passar. Vai passar. Mas eu já estou experimentando já há alguns anos, assim, vai passar. Pode ser que demore 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas vai chegar um dia que vai passar. E, gente, quando a gente desenvolve uma mentalidade de vida eterna, traz alegria para a nossa vida. Porque tem muitas conquistas que nós queremos. Tem muitas coisas que a gente quer conquistar, mas se a gente não conquistar, tem uma que já está conquistada, porque eu passar a eternidade toda com meu Senhor Jesus Cristo. Ei, pastor, 2025, 2024,
aconteceu um negócio ruim, eu não queria, não programei. Mas deixa eu te falar uma coisa, vai passar. Passar. Eu não estou amenizando a sua dor, não estou amenizando o seu problema, não estou amenizando isso, mas estou dizendo assim, se tem algo que a gente precisa se alegrar, é com a eternidade. Eternidade, gente. Eternidade. De uma pessoa ligou para mim e ela tinha perdido, né? Ou seja, o pai dela tinha partido, e eu disse assim, sabe qual a maior alegria? A maior alegria é saber que um dia, você vai passar a eternidade toda com uma pessoa querida sua. Isso é a verdadeira alegria, gente. E a gente precisa desenvolver isso. E quando a gente desenvolve isso, a gente começa a perceber que a gente investe tanto nessa terra e tudo vai passar, gente. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Ah, pastor, eu estou enfrentando uma doença. Se você tiver vida eterna, vitalidade de vida eterna, deixa eu falar uma coisa, todo mundo vai passar. Pode ser que você vá através dessa doença, pode ser que eu vá através de outra situação, pode ser que você vá, pastor, que assunto besta. Não, mas não é besta não, é importantíssimo. Porque o reino da alegria é salvação, o reino da alegria é esperança em Jesus, e o reino da alegria é a gente fortalecer a vida eterna, a vida eterna, valores eternos. O céu é o fundamento do Evangelho de Jesus, gente. O Evangelho de Jesus não é a gente viver de forma tranquila nessa terra. O Evangelho de Jesus é viver se preparando para passar a eternidade toda com Jesus. E isso traz alegria. E isso traz paz. E isso é a verdadeira vida. E isso são os valores eternos. Valores eternos. A gente precisa desenvolver a nossa salvação. A gente precisa desenvolver a esperança em Jesus. E a gente precisa desenvolver que em Jesus, eu e você, nós temos a vida eterna. Eu já disse para você como é que eu oro. Minha oração todos os dias, Senhor, cada vez mais, Senhor, meu Deus, me dá uma convicção da eternidade. Cada vez mais, Senhor, me dá uma alegria a respeito do céu. Cada vez mais, Senhor, meu Deus, me dá alegria. Eu quero cada dia viver na certeza de que um dia eu vou me encontrar com Jesus. E isso Senhor, me dá a maturidade de encarar a morte. Senhor, meu Deus, quando a morte bater na minha porta, ó Deus, ela não vai me causar medo, porque a morte foi quebrada por meio de Jesus Cristo, e eu celebro a vida eterna. Você pode dar glória a Deus por isso, amém?